Olá, fera Fórmula do Sucesso. Eu sou o professor André Thiago e estou aqui com mais um recado de geografia para você. Lembrando dos nossos últimos encontros, trabalhamos com a parte de demografia e urbanização, dois temas de geografia humana. Estamos hoje para começar aí também a trabalhar alguns temas de geografia física, fundamentalmente aqueles mais relacionados às bases da geografia no que diz respeito ao reconhecimento do espaço. Orientação, localização, os movimentos da Terra e o conhecimento cartográfico. Quando falamos de geografia física e geografia humana, estamos, de certo modo, colocando aí uma divisão na ciência, que do ponto de vista do cotidiano, do ponto de vista da sua especificidade, não é salutar, não é muito interessante, até porque esses temas eles terminam se envolvendo, promovendo interações. De qualquer maneira, para uma melhor compreensão didática, nós separamos os conteúdos desta forma. Mas lembrando, sempre, que em algumas abordagens nós podemos ter, sim, questões de geografia física que, de repente, tragam algo de geografia humana ou vice-versa. Então, é estar atento muito mais na aplicabilidade do cotidiano, na aplicabilidade dessas questões, destes temas, não é? E certamente no Exame Nacional do Ensino Médio você não terá grandes dificuldades na hora de resolver as questões. O nosso tema desse ciclo de aulas será justamente ligado à questão astronômica. Então, como havia falado, orientação e localização será o nosso ponto inicial. E eu chamo a sua atenção para uma imagem que apresento agora neste início. Observe comigo. Temos aqui uma imagem que certamente você já reconhece ou já deve estar relacionando a algo que foi aprendido no seu colégio, nas suas aulas. Nós temos aqui uma imagem, não é? Que certamente você já estará aí lembrando o nome e que traz pontos de orientação, sendo 4 desses pontos que definem 2 direções, os pontos mestres, os pontos principais ou pontos cardeais. Uma das direções é a direção leste-oeste, que você observa aqui comigo. Essa direção, agora marcada no quadro, é uma direção definida, como você certamente deve lembrar, pelo movimento aparente do Sol. Ora, sabemos que no movimento de rotação da Terra, que é executado no sentido oeste e leste, observa-se o nascer e o pôr do Sol. E a trajetória descrita neste intervalo é uma trajetória de nascente para poente ou uma trajetória contrária ao movimento de rotação, isto é, de leste, aqui representado pela letra L, e para oeste, representado aqui pela letra O. Uma direção perpendicular à direção do movimento aparente do Sol, ou a direção leste-oeste, é justamente aquela que forma uma conexão entre outros 2 pontos de orientação, ou 2 pontos principais, chamados de cardeais, como já falamos. Esta é a direção norte-sul. Já que estamos destacando a questão astronômica, lembremos, sendo leste-oeste definidos a partir do movimento aparente do Sol, que, portanto, resulta numa direção, a perpendicular dessa direção leste-oeste, ou do movimento aparente do Sol, se define justamente a partir da observação astronômica de 2 constelações. A constelação que define o ponto norte, você deve lembrar, é a constelação denominada Ursa Maior. Repetindo, Ursa Maior. Nessa constelação nós temos uma estrela de referência visível para quem está no hemisfério norte do planeta. No caso, aí nós temos a estrela boreal. Já o ponto de orientação sul, astronomicamente, aponta para uma outra constelação, chamada de constelação Cruzeiro do Sul. E aí nós temos também nesta constelação uma estrela de referência, que à época, inclusive, das grandes navegações, foi denominada Estrela de Magalhães, fazendo aí, obviamente, uma referência, uma lembrança ao navegador português, Fernão de Magalhães. Portanto, o mesmo nome que é atribuído até mesmo a um acidente geográfico localizado no extremo sul do continente americano,
o Estreito de Magalhães. Depois dessas direções, leste-oeste, norte e sul, que definem os pontos cardeais, outras direções complementares foram definidas. Primeiro, 4 delas, que estão relacionadas justamente a pontos de referência que definem direções nos intervalos entre os pontos cardeais. Essas 4 direções definem pontos secundários. Esses pontos secundários, você deve recordar, são chamados de pontos colaterais. Os pontos colaterais têm as suas nomenclaturas diretamente relacionadas às direções norte e sul, leste e oeste. O ponto colateral que aparece no intervalo entre as direções norte e leste é chamado de ponto nordeste. Lembrando que, neste caso, a letra E faz menção justamente à forma internacional de descrição do ponto leste, ou seja, east. Outro ponto colateral, está situado entre o sul e o leste, portanto, ponto sudeste. Mais uma vez, a letra E na nomenclatura internacional e até mesmo para facilitar a composição da denominação deste ponto. Repare, portanto, que Nordeste e Sudeste apresentam o Norte e o Sul, ou seja, as letras N de Norte e S de Sul, como letras iniciais, não é? Então, nesse sentido, você já passa a compreender que a composição desses nomes, dos pontos colaterais, não é? Nós vamos ver também daqui a pouco os pontos de terceira ordem, sempre trazem Norte e Sul como pontos norteadores ou pontos definidores ou como pontos principais. Do outro lado aqui da figura, observe, nós temos os 2 outros pontos colaterais e agora, na composição da nomenclatura desses pontos, nós apenas substituímos, como você bem sabe, o leste pelo oeste, de modo que aparecem agora os pontos noroeste e sudoeste. Correto? Então, já temos, portanto, um enriquecimento no sistema de orientação, com esses pontos de segunda ordem colaterais, formando, portanto, juntamente com os cardeais, um total de 8 pontos. Só que aí ainda restam, não é, faces de 45 graus ou ângulos de 45 graus que foram sendo recobertos por outros pontos de orientação. Isto em função de tornar esse sistema mais preciso ainda na definição principalmente de rotas de viagem. Os pontos que aparecem nos intervalos entre os cardeais e colaterais são chamados de subcolaterais. E aí temos, portanto, na composição da nomenclatura, sempre, primeiramente, a letra do ponto cardeal mais próximo, como por exemplo aqui, observe, norte, N, mais as letras do colateral mais próximo. Portanto, o ponto situado entre o norte e o nordeste será denominado norte-nordeste. Da mesma forma, se aplicará para os demais pontos subcolaterais. Ora, teremos sempre a letra do cardeal mais próximo acrescida das letras do colateral mais próximo. Então, o ponto seguinte, ainda dentro neste mesmo lado, será leste, ponto colateral, ou melhor, cardeal mais próximo, mais as letras de nordeste, ponto colateral mais próximo. Então, temos agora o ponto subcolateral leste-nordeste. Na sequência, vamos ter agora o ponto subcolateral formado entre o cardeal leste e o ponto colateral sudeste, leste-sudeste. E, por fim, no lado leste, teremos aquele ponto subcolateral no intervalo entre o sul e o sudeste, ou seja, ponto sul-sudeste. Do lado oeste, a única coisa que vai mudar é que onde nós temos aí o leste indicado, que está justamente representado pela letra L ou letra E
nós vamos ter o oeste destacado. É o que acontece, por exemplo, aqui com este subcolateral entre norte e noroeste. Portanto, será exatamente o ponto norte e noroeste. Na sequência, já tendo entendido, temos o oeste e noroeste, oeste e sudoeste e sul-sudoeste. Desta maneira, portanto, temos o sistema de orientação enriquecido com mais 8 pontos, compreendendo um total de 16. Correto? Observe agora a próxima ilustração, que traz, de fato, justamente a rosa dos ventos, com aqueles pontos de orientação que nós acabamos de definir. Portanto, de uma maneira praticamente completa, ela se apresenta dessa forma. Ou também, considerando a nomenclatura internacional, observe nesta outra figura que temos, não é, aí o lado leste indicado em inglês, portanto, a letra E sempre representando, não é, o lado leste, e do lado oeste, o W, justamente pela forma, não é, de inscrição de oeste em inglês, west. Portanto, das duas maneiras de apresentação, a rosa dos ventos estará clara, estará trazendo, portanto, esses pontos de orientação de maneira correta. É importante destacarmos que os pontos de orientação cardeais, colaterais, subcolaterais, eles ainda são complementados pelos chamados pontos intermediários. Esses pontos intermediários, eles aparecem nesses pequenos intervalos existentes, portanto, entre os pontos que nós acabamos de verificar, que acabamos de reconhecer. O instrumento de orientação mais tradicional, que é a bússola, ele traz no que se chama de espelho, não é? Que é o fundo da bússola, ali sob a sua agulha, os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais e intermediários, que são justamente esses pontos que estão nos intervalos entre as outras três categorias. Tem uma observação ainda a fazer, observe o quadro comigo. Vamos dar uma olhada. Quando nós falamos em bússola, destacamos justamente o fato, né, de que esse instrumento ele apresenta uma sensibilidade e essa sensibilidade é verificada em sua agulha, que aponta justamente um dos polos magnéticos da Terra. E você consegue ver nessas ilustrações justamente os polos magnéticos, assim bem como os polos geográficos. É importante destacar que a diferença está no fato de que os polos magnéticos da Terra são definidos justamente a partir da questão astronômica, com aqueles polos que vão justamente representar as porções ou áreas do planeta em que nós temos aí a conexão, não é? Ou as extremidades de uma conexão, que é a conexão definida justamente pelo eixo imaginário da Terra. Esse eixo imaginário é o eixo desses polos magnéticos em torno do qual a Terra executa esse movimento de rotação que se conclui em um único dia. Os polos magnéticos são assim chamados também porque contêm determinadas jazidas de minerais que apresentam grande magnetismo, destacadamente o ímã. E a agulha da bússola é atraída justamente por um dos polos magnéticos, mais precisamente o polo magnético sul. Esse polo magnético sul, portanto, é esse ponto apontado pela agulha da bússola. De todo modo, nós observamos que em boa parte desses instrumentos, a bússola estará apontando para o norte, mas o norte destacado ali na agulha é justamente o norte geográfico. Aí, de repente, você pode estar se perguntando, mas qual é o polo que está sendo apontado? Bom, a agulha da bússola, na realidade, está apontando para o polo magnético sul, que está nas proximidades, como você observa, do polo geográfico. E como acharmos o norte geográfico? Com um cálculo chamado de cálculo azimutal, no qual se verifica a declinação magnética, ou seja, a diferença angular entre a direção apontada pela agulha da bússola e o norte geográfico. Portanto, nós temos aí o polo sul geográfico coincidindo aproximadamente
com o polo norte magnético e definindo, portanto, uma outra direção, a direção contrária. Portanto, o oposto do polo norte magnético é o polo sul magnético. O oposto do polo sul geográfico é o polo norte geográfico. Polo norte geográfico está próximo ao sul magnético. Polo sul geográfico está próximo ao polo norte magnético. Portanto, fera, é importante destacar que essa definição dos polos norte e sul, sejam magnéticos ou os polos geográficos, foram baseadas em convenções internacionais, que definiram, portanto, essas direções em perspectivas diferenciadas. Por isso que é importante estar atento, principalmente quando você for acessar alguma fonte de pesquisa, por exemplo, um livro didático, que esteja apresentando a figura, mas não traga lá uma explicação que lhe traga o entendimento de que há realmente uma questão aí, de convenção na definição desses polos. No geral, é só entender essas inversões e, portanto, não haverá dificuldades em você, portanto, relacioná-los caso uma questão venha a abordar, portanto, essa contrariedade. Ok? Ficamos aqui, portanto, no nosso primeiro encontro. Desejo a você bons estudos e até a próxima.